vamos lá, eu vou começar falando do Danilo, tá, galera? Ele foi regularizado no bid da CBF e ele está sim relacionado para pegar o Botafogo. Essa informação eu apurei, confesso que até a gravação desse vídeo não sei se o Flamengo já tinha divulgado a lista de relacionados, porque o Flamengo já vem adotando essa regra, né, de divulgar a lista de relacionados, o que é muito bom, mas antes de começar a gravação do vídeo aqui, o Flamengo não tinha divulgado, mas eu apurei que o Danilo vai sim viajar com a delegação para pegar o Botafogo lá em Belém, jogo da Supercopa do Brasil, que vale taça, vale dinheiro, vale título, vale grito de é campeão. E eu repito o que eu falei em outros momentos, para mim o Flamengo é o grande favorito para esse duelo. Começou a preparação antes que o rival Botafogo, manteve a base do time, né? Embora tenha vendido o Fabrício Bruno, e o Felipe Luiz tem mostrado que ele tem feito um ótimo trabalho aí durante os treinamentos, porque no jogo de ontem, por exemplo, contra o Sampaio Corrêa, embora tenha sido um time reserva, mas a gente pôde ver um time jogando da mesma maneira que o time titular, eu digo taticamente falando, né? Então o Felipe Luiz está sim conseguindo fazer um bom trabalho à frente da equipe. Bom, pessoal, o Wesley, Zenit da Rússia, Zenit, aquele mesmo que sempre dificulta a vida do Flamengo, fez uma proposta ontem ao Flamengo, proposta oficial, papel timbrado, no valor de 25 milhões de euros para contratar o lateral direito Wesley. O Flamengo recusou no primeiro momento e, pelo que eu sei, também o jogador não iria ficar muito animado de ir para a Rússia, não é um mercado na Europa que ele deseja nesse momento, ele entende que pode jogar em outro mercado com mais visibilidade, enfim, do que a Rússia, mas o importante é o seguinte, o Flamengo recusou, nem abriu conversas, e o Flamengo recusou não só por conta do valor de 25 milhões de euros, que eles consideram baixo. O Flamengo entende que, com a disputa do Super Mundial no meio da temporada, o jogador vai se valorizar e há chance de chegar a uma proposta de 35 milhões de euros. Então o Flamengo espera vender o Wesley por 35 milhões de euros. Gente, é muita grana. Acho difícil? Acho impossível? Não, nem um pouco. Estamos falando de um mercado muito inflacionado, mas muito inflacionado mesmo. Então não acho nenhum absurdo caso o Wesley faça boas partidas até lá e também no Super Mundial, que a visibilidade dele aumente, a valorização obviamente vai aumentar e assim o Flamengo consiga fazer uma baita venda com o lateral direito Wesley, que está recebendo muita proposta, muita sondagem do mercado do exterior, mas até o momento o Flamengo bate o pé e não negocia o jovem lateral direito. Quem pode ser negociado a qualquer momento, repito, é o Lohan. O CSKA sim está conversando com o Flamengo, mantém as conversas, tem melhorado bastante as condições de pagamento. O Flamengo entende que o Lohan pode ser vendido a qualquer momento, tal como aconteceu com o Alcaraz. Ele saiu, é isso mesmo, jogador que o Flamengo comprou na última janela de transferência, a compra mais cara da história do Flamengo, 20 milhões de dólares, junto uma equipe europeia. O argentino chegou, não caiu muito nas graças, considerado reserva com Felipe Luiz. Esse ano foi testado no amistoso contra o São Paulo como centroavante. E aí, há pouco, nessa sexta-feira, dia 31 de janeiro, o Flamengo divulgou através de uma nota oficial que o Alcaraz está de saída do Flamengo e vai para o Everton da Inglaterra por empréstimo com obrigação de compra. Vender como assim? O Flamengo está emprestando o Alcaraz, não era melhor vender? Vocês vão entender, a janela de transferência da Inglaterra fecha segunda. Ou seja, não daria tempo de fazer uma operação de venda e compra, obviamente, do Everton. O que o Flamengo e o Everton fizeram? Beleza, eu te empréstimo com uma meta extremamente fácil de bater, e assim que ele bater, você compra esse jogador. Pode ser assim? Beleza, pode ser assim. Isso é um modelo de negócio que tem acontecido bastante. Inclusive aconteceu com o Thiago Maia quando ele foi para o Internacional. Na ocasião, a janela de transferência ia fechar para o Internacional fazer a compra. O que o Flamengo fez? Botou empréstimo com obrigação de compra a partir de uma determinada data. E aí o Flamengo vendeu o Thiago Maia. E é o que vai acontecer agora com o Alcaraz. Ele está sendo emprestado e ele vai ser comprado. Confesso para vocês que não sei o valor exato. O que eu sei que a pessoa me garantiu, é quase o valor que o Flamengo comprou o Alcaraz na ocasião, na temporada passada. Ou seja, o Flamengo está vendendo o Alcaraz por um valor menor. É pouco menor, segundo essa pessoa do Flamengo.
faz sentido. Ele não se valorizou, pelo contrário, era considerado reserva. Então acho que só o fato de o Flamengo recuperar quase o valor investido, para mim já é um ganho da diretoria do José Botto. Inclusive, na nota oficial do Flamengo, o José Botto explica a saída do Alcaraz. Não tem como eu ler aqui, obviamente, que eu estou dentro do carro, mas deixa muito claro que o Felipe Luiz não iria utilizar o Alcaraz, que ele estava fora, digamos, da linha do que o Felipe Luiz pensa para a equipe dele, na parte tática, também na parte técnica. Ele não seria utilizado, era um jogador que iria perder cada vez mais espaço, e por conta disso o Flamengo preferiu liberar esse jogador, negociar esse jogador. Eu acho que foi uma cartada certeira da diretoria do José Botto. Inclusive trabalhou em silêncio. Eu fui pego de surpresa, por exemplo, ninguém sabia dessa, ninguém havia mencionado que o Alcaraz pudesse deixar o Flamengo nessa janela de transferência, e vai acontecer. Ele vai para o Everton, e ele indo, outro jogador tem ótimas chances de chegar. Embora tenha gente dizendo que nem negociação tem, mas já teve conversas, reuniões por videochamadas com o Jorginho. O Jorginho autorizou 2 agentes brasileiros aqui do Brasil a conversar com o Flamengo em relação a essa possível negociação, e não é a primeira vez que esses 2 agentes conversam com o Flamengo para uma possível vinda do Jorginho. Na gestão anterior, esses mesmos agentes conversaram com o Flamengo, entre aspas, oferecendo o jogador, falando, ó, vamos tentar trazer. Só que agora o negócio está muito próximo de acontecer. Por quê? O Flamengo vai com tudo para cima do Jorginho. Já tem um acordo com o Jorginho. Na última videoconferência, na videochamada que o Flamengo teve, José Botto, Jorginho e esses 2 empresários, o Jorginho mencionou que está muito feliz com a repercussão, que ele está se sentindo abraçado, querido, que é legal sentir isso, que fica imaginando como é que vai ser se ele viesse mesmo para o Flamengo, tivesse sucesso. Outro ponto que o Jorginho mencionou também nessa reunião foi o fato do Danilo ter vindo, que tem grandes jogadores, que isso ajuda demais outros jogadores a toparem o projeto do Flamengo. Entre Flamengo e Jorginho está tudo acertado, só que agora o Flamengo vai para cima mesmo, para cima entre aspas, foi o termo utilizado pelo dirigente do Flamengo, para dizer que agora eles vão com tudo tentar a contratação do Jorginho junto ao Arsenal. Entre Flamengo e Jorginho, ok. A questão é o Arsenal liberar agora. É muito difícil liberar agora. Ah, o Flamengo vai desistir dele se ele não vier nessa janela de transferência? Não, né? Mas o ideal é vir agora, até porque perdeu o Alcaraz, e o Pulgar é um jogador que a gente sabe que também não quer renovar o contrato dele com o Flamengo. Vai que também possa sair do Flamengo. Então, acho que o Flamengo está agindo de maneira extremamente correta nessa janela de transferência. Se o jogador não seria utilizado pelo técnico Felipe Luiz, não faz o menor sentido você manter um jogador e o jogador ir cada vez mais se desvalorizando. É o mesmo discurso que eu tenho com o Lohan, por exemplo, que para mim só vai se desvalorizar, até porque é um jogador que ficou claro ontem, né, contra o Sampaio Corrêa, que ele não será utilizado, ficará muito mais tempo no sub-20 do que propriamente no elenco profissional. Galera, tô indo para casa agora. Mais tarde eu faço um vídeo com mais calma, dando mais detalhes sobre todas essas informações. Valeu, galera!